Fala, meu povo! Hoje a gente vai ter uma aula sobre vírus, viroides e prions, tá? E logo mais eu vou estar postando uma segunda parte que diz respeito à parte de doenças virais, né? Essa aula foi projetada para o Prepara Imperatriz, que é um cursinho gratuito, né, de Imperatriz. E relaxa, pega uma xícara de café e vem com o tio, vamos aprender um pouquinho mais hoje. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre vírus, viroides e prions, né? Estruturas bem curiosas, com um tamanho, né, bem variável, alguns são muito pequenos, alguns são grandes, né? Um tamanho bem considerável, na verdade, né? Não grandes, mas para vírus são considerados grandes, né? Vamos começar essa história, essa conversa, justamente por vírus, tá? Então, eu queria destacar primeiro, né, a primeira questão importante quando a gente pensa em vírus, que você não pode deixar de lembrar, é que eles são seres acelulares. E o que eu quero dizer com acelular? É um ser que não tem a estrutura de uma célula, portanto, ele é um ser mais simples, tá? É um ser que não tem os mesmos meios que uma célula tem para se reproduzir, para se manter, né? Então, isso tem como consequência que ele precisa parasitar uma célula. Porque se ele não parasitar essa célula, ele não tem como se reproduzir. Ele é muito simples, tá? Ele não tem um metabolismo próprio, não tem. É um ser muito simples que precisa de uma célula. Então ele é dito, tá? Ele é caracterizado como parasita intracelular obrigatório, tá? Decore isso aqui que é importante, tá certo? E o que ele faz para conseguir se reproduzir, né, quando ele parasita essas células, é justamente escravizar a maquinaria celular, tá, dessa célula em questão, tá certo? Diferentes vírus parasitam diferentes células, tá? Inclusive de espécies completamente diferentes. A gente tem vírus que acometem plantas, por exemplo, tem vírus que acometem bichos da natureza, então tanto o ser humano quanto o macaco, quanto o cachorro, né? Tudo isso tem vírus que acomete, tá? E também tem uma questão muito importante quando a gente fala de vírus, que é o tropismo, tá certo? Tropismo. O que seria esse tropismo? É basicamente a característica do vírus de ter preferência, tá? Alguns vírus têm preferências por determinadas células, tá? Por determinados tecidos, tá certo? Então quando a gente pensa aqui em tropismo, eu estou falando, por exemplo, do coronavírus, que tem preferência por células das vias respiratórias, tá certo? Principalmente os pneumócitos que estão localizados no pulmão, tá bem? Então, quando eu penso, né, em tropismo, eu tenho que lembrar que, por exemplo, também a hepatite, os vírus da hepatite têm preferência por células hepáticas, tá? Por hepatócitos, tá certo? E outra questão importante é diferenciar vírus de virion, tá bom? O que seria um vírus e o que seria virion? Gente, vírus é quando essa estrutura ela se encontra dentro de uma célula, tá? Quando ela já está parasitando. Quando ela está fora, quando ela não está parasitando, é virion o nome correto, tá bom? Uma questão muito importante que é muito discutida, tá? É se os vírus, tá? Se os vírus eles são seres vivos ou não. E é uma questão muito complicada, porque eles não têm metabolismo, né? Não tendo metabolismo, eles não têm como manter a vida por si só, eles precisam justamente parasitar e escravizar outras células. Mas ao mesmo tempo, eles têm estruturas até que relativamente complexas, né? Eles têm um capsídeo, tá? Eles têm envelopes, alguns são envelopados, alguns não são, tá certo? Então, tem material genético também, né? Então, é muito difícil você chegar e dizer, não, vírus é vida, vírus não é vida. Essa é uma discussão acadêmica muito ativa ainda hoje, tá certo? Então, uma questão que vem a cobrar, que vem a afirmar que vírus é vivo ou que vírus não é vivo, tá passível de ser anulada e também, tá, pode ser que eles coloquem uma alternativa errada, né? Tem uma alternativa correta e eles coloquem isso como uma alternativa errada, tá? Existem argumentos, como eu já falei, a favor e contra. Então, você tem que saber os argumentos, porque pode ter uma questão, por exemplo, discursiva em alguma prova que peça para você descrever alguns argumentos, né? Existem provas hoje que
pedem questões discursivas, o Enem não, né? Então o Enem é mais tranquilo, tá, gente? Questão de formato, gente, existem muitos formatos, existem muitos tamanhos também de vírus, né? Existem, por exemplo, os poliédricos, existem os helicoides, tá? Mas o mais importante é entender a estrutura desse vírus, é entender que o vírus, deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, ó, olha essa imagem, é entender que o vírus ele tem uma estrutura externa, tá? Que está aqui representada em azulzinho, que é o que? Essa estrutura externa aqui, ó, tá? Tá representada em azulzinho, né? É o que? Isso aqui é uma estrutura lipídica, uma bicamada lipídica, tá? A maior parte dela é formada por uma bicamada lipídica. Você pode ver que existem estruturas fixas nela, que são essas estruturas amareladas, que são duas coisas, podem ser duas coisas, tanto carboidrato quanto proteína, né? E cada vez vai ter uma proteína específica, vai ter carboidrato específico, tá? Mas os vírus que são envelopados, existem vírus que não são envelopados, que não tem esse envelope lipídico, tá? Os vírus que têm esse envelope lipídico normalmente tem também essas proteínas, esses carboidratos inseridos. Outra coisa, vocês estão vendo aqui dentro, né, que ele dá um zoom aqui para fora, né, ou que ele primeiro vem explicando de dentro para fora, né, mas a gente pode ver, observar aqui essa estrutura, tá, que é uma estrutura proteica, que é o capsídeo, tá? O capsídeo é essa estrutura proteica, onde dentro dela se localiza, aqui está em verdinho, um material genético, tá? Sobre o material genético é importante destacar que ele pode ser tanto DNA quanto RNA ou ambos. Alguns vídeos têm ambos, DNA e RNA, tá bom? E esse capsídeo proteico que protege, né, esse material genético, ele é formado por subunidades que a gente chama de capsômeros, tá bom? Aqui ele mostra, né, o material genético desse vírus, que ele simboliza como sendo um RNA. Algumas proteínas também estão aderidas nesse material genético que fazem parte dele. E é interessante ressaltar também que alguns vírus eles também carregam enzimas consigo, justamente porque muitas vezes não tem como ler, né? A célula não tem meios para ler esse material genético deles. Então eles precisam prover esses meios, portanto eles levam essas enzimas junto, né? Para poder ler esse material, tá bom? Eu botei aqui alguns exemplos de vírus, tá? A gente tem aqui, por exemplo, o HIV, né? Vocês podem ver a estrutura do HIV aqui. Isso aqui são os desenhos esquematizados, mas dá para ter uma noção, né, gente? A gente tem o vírus da hepatite, né? Percebe que são vírus envelopados, com essa presença de proteínas e de carboidratos. Agora olha o vírus da ebola, que é interessante como ele é um vírus mais alongado, né? Então, isso tudo serve para quê? Para a gente ver como eles têm formatos muito diferentes entre si, né? Aqui a gente tem o adenovírus, que é um vírus que não é envelopado, então ele é apenas o capsídeo, com algumas proteínas também, né? E aqui eu queria destacar mais um apenas, que é o bacteriófago, né, gente? O bacteriófago ele tem um formato, né, muito interessante, onde ele tem um capsídeo aqui na ponta, tá? Mas ele tem essa estrutura inteira aqui, que é muito legal, né? Ele faz o que essa estrutura aqui? Ela chega numa célula, essa estrutura toda chega numa célula, né? Reconhece uma célula específica, e o material genético que está aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui, o material genético, tá? Que está ali, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer esse caminho inteiro aqui, por dentro, e vai ser injetado, tá? Por dentro desse tubo aqui, na célula. Agora, olha que interessante, ele reconhece, para em cima da célula, aqui onde está armazenado o material genético, ele é ejetado para fora, parece uma seringa, né? É um mecanismo muito interessante. Aqui a gente pode observar que esse bacteriófago ele tem um ciclo de vida muito específico, né? Mas não apenas ele, outros vírus também têm esse ciclo de vida. A gente estudou, né, pela primeira vez esse ciclo de vida nos bacteriófagos e por isso o ciclo de vida dos bacteriófagos é tomado como exemplo. Mas, por exemplo, o vírus da herpes também tem esse ciclo de vida, tá? Então a gente extrapola, né, esse ciclo de vida para outros vírus, tá bom? Deixa eu pegar novamente aqui, marca texto. Observa só, existem dois ciclos de vida, tá? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico, certo? O primeiro evento sempre é a infecção, tá certo? Quando a gente tem, então, lembra aquela situação que eu contei para vocês, um bacteriófago chegando e inserindo material genético dentro
dentro da célula, que no caso, um bacteriófago, ele vai parasitar uma bactéria, né? Bactério quer dizer bactéria, e fagos quer dizer se alimentar, quer dizer comer. O vírus, entre aspas, não se alimenta, né? Mas é um termo utilizado aqui, né? Então ele vai injetar esse material genético, e quando o material genético é injetado, aqui na situação 2, né, a gente tem aqui o material genético dentro dessa bactéria já, ele pode percorrer dois caminhos, tanto o lítico quanto o lisogênico. No caminho lisogênico, esse material genético, observa, ele vai se inserir no material genético dessa bactéria, certo? O material genético dessa bactéria, ele recebe o nome de prófago, daí não é importante isso, mas tem que saber apenas que nesse ciclo lisogênico ele está inserido aqui, e quando essa bactéria for se multiplicar, observa só essa situação aqui, quando essa bactéria for se multiplicar, ele é multiplicado junto, quietinho, ali dentro desse material genético, tá? Da bactéria. Então ele está se passando para o material genético da bactéria, tá? Quando ela for fazer qualquer processo com esse material genético dela, ele pode se desprender novamente, tá? E aí o que acontece é que ele pode entrar no ciclo lítico, tá? Ou também pode entrar no ciclo lítico direto quando entrar nessa célula. No ciclo lítico, observa, no ciclo lítico, esse material genético vai começar a escravizar a maquinaria dessa célula, vai começar a escravizar os ribossomos dessa célula para produzir proteínas para ele, tá? Vai começar a escravizar as enzimas dessa célula e todas as organelas, né? Basicamente ele vai escravizar. Então o que acontece? A célula vai começar a trabalhar para ele, vai começar a produzir mais bacteriófagos, tá? Olha só quantas cópias ela está produzindo aqui. Vai chegar um ponto em que vai ter tantas cópias, tantas cópias, que a membrana dessa célula não vai mais suportar. E aí acontece um fenômeno, tá? Que a gente chama esse fenômeno de lise celular. Observa aqui, essa célula ela acaba rompendo. Observa essa célula rompendo. Peraí que eu pontei aqui, tá esquisito. Essa célula, ela acaba o quê? Rompendo, olha só. Então quando essa célula rompe, um novo vírus é liberado no meio e esse vírus, tá? Ele pode novamente fazer o que ele fez antes, que é infectar uma outra célula, né? No caso uma bactéria. E a célula aqui no ciclo lítico, então ela morre. Então, a principal diferença de ciclo lítico para lisogênico ocorre a lise celular. Tá? No lítico ocorre essa lise, no lisogênico não, é quando ele está quietinho ali de boa. Então macetezinho besta, tá? Ciclo lítico, presta atenção na palavra, é uma palavra forte, ela traz essa conotação de explosão, lítico, né? E lisogênico, é uma palavra tranquila, né? Macetinho besta, mas que pode ajudar vocês a saber qual é o ciclo em que acontece lise ou não. Então, por exemplo, uma herpes labial, imagina que a gente tem essa herpes e ela está ali dormente, está num ciclo o quê? Lisogênico, né? O vírus da herpes está ali no ciclo lisogênico, está alojado ali nos neurônios, tá? Se aloja em neurônios e fica ali quietinho, de boa, tá? Mas alguma coisa aconteceu, sua imunidade, né? Sua imunidade inata, sua imunidade, ela acabou reduzindo, né? E o vírus se aproveita disso, né? Ele faz esse processo aqui, se desprende, né, desse material genético onde ele estava inserido e logo, então, ele vai começar um ciclo lítico e começam a aparecer lesões, tá bom? Vamos lá. Viroides. Gente, viroides já são outra questão, tá? Já não é mais vírus aqui. Então, tem vírus e virion, que são a mesma coisa, apenas em situações diferentes, tá? E a gente tem os viroides, que são outro negócio. Observa só que o viroide, tá? O viroide, ele é uma fita de DNA circulante. Então ela é uma fita de DNA que está livre, de RNA que está livre, tá certo? Essa fita de RNA, ela não tem uma capacidade muito elevada por si só de invadir células, tá? Mas ela precisa também, ela não tem como se reproduzir, então ela precisa invadir para poder ser duplicada, poder ser replicada, né? Então, como é que essa fita ela consegue invadir, né? Ela afeta muito a questão de plantas. Então, quando você analisa aqui uma célula de plantas, né, ela tem aqui a parede celular, né, que está aqui em verde, eu estou pintando ela com um marca-texto amarelo, tá? E essa parede celular, ela apresenta essa estrutura aqui, que são como se fossem furos nessa parede, né, que permitem a comunicação de uma célula com outra, passagem de nutrientes, a passagem de
de informantes químicos, né? Passagem de muitas coisas é permitida aqui, tá? E a gente chama essa estrutura de plasmodesmo, tá certo? E essa fita de RNA que está livre, que está circulante, ela pode transitar, né, por esse plasmodesmo, né? Então indo de uma célula para outra. Agora, ela é maléfica? Sim, ela causa doenças, tá? Causa doenças em tomate, por exemplo, causa doença em batata, em várias plantas, tá bom? Agora, na espécie humana, acontece alguma infecção com esses viroides, perdão? Acontece, tá, gente? Uma questão só, que eu tenho conhecimento, que é a hepatite D. Gente, a hepatite D é um exemplo clássico de viroide, tá? Poucas pessoas conhecem, né? Normalmente se conhece a A, B e a C. A D é um pouco mais desconhecida, tá? Mas o que acontece? Esse viroide ele não tem a capacidade de invadir uma célula por si só, tá certo? Ele não vai conseguir penetrar a membrana, entrar lá, escravizar a célula, não. Então o que ele faz? Ele entra como co-infecção, tá? Com quem? Com o vírus da hepatite B. Então quando você pega hepatite B, normalmente você tem lá um pouquinho de hepatite D, desse viroide lazarento que entra junto com o vírus da B, tá? Então eu tenho aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho esse vírus aqui, tá? Esse vírus aqui, que é o vírus da hepatite B. Ele tem um capsídeo proteico, né? Um capsídeo proteico que eu estou circulando aqui em vermelho. Ele tem essa outra cápsula aqui fora, esse outro envelope, né? Que é o envelope lipídico dele, né? E aqui dentro está o material genético. Percebeu? Como é aquela estrutura clássica que a gente viu? E observa só, aqui eu tenho o que seria, tá, um viroide. Percebe que essa estrutura, né, azulzinha que está por fora dele, ela é justamente essa estruturinha que está aqui no vírus da hepatite B. Daí você me pergunta, tá, mas você não acabou de falar que é uma fita de RNA livre circulante? Pois é, então, acontece que esse viroide aqui, ele se utiliza do envelope do vírus da hepatite B. Então ele sequestra, entre aspas, esse envelope e a partir daí ele consegue fazer a invasão das células hepáticas, né? Lembrando que esses vírus da hepatite têm tropismo pelas células hepáticas. Agora vamos falar um pouquinho de prions, tá? Gente, os prions, eles são mais simples também que os vírus, assim como os viroides, tá? O que acontece? Eles são uma proteína, unicamente uma proteína, tá bom? Eles têm uma preferência, eles conseguem infectar mais facilmente neurônios, tá, gente? Então, as patologias que envolvem os prions, elas acometem muito, tá, os neurônios, o sistema nervoso, de uma forma geral. Principalmente são graves quando se localizam no sistema nervoso central, tá? Qual é um exemplo de doença de prion? É a doença da vaca louca, tá certo? A doença da vaca louca, ela tem um nome um pouco mais chique, né, que é encefalopatia espongiforme bovina, né? É uma encefalopatia, uma doença do sistema nervoso central que afeta os bovinos. E espongiforme por quê? Porque quando ela acomete o sistema nervoso central, ele fica com um aspecto macroscópico, ou seja, um aspecto visível ao olho nu de esponja, tá? De esponja. Então a gente chama com esse nome aí. Em humanos, ela também pode acontecer, inclusive ela pode acontecer quando você ingere a carne desse animal, tá? Que tem a doença da vaca louca. Não é uma contaminação absurda, tipo, eu vou ingerir essa carne, com certeza eu vou ter, né, a doença, mas acontece. Então, quando essa doença lá acomete uma determinada população de bovinos, normalmente são sacrificados, tá? É isso que acontece. Aqui, a gente tem que lembrar que nos humanos existe uma patologia chamada de síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que acontece sem necessariamente essa contaminação. O indivíduo pode ter uma mutação genética e aparecer uma proteína em prion lá, tá? Mas, quando ela comete, né, essa patologia ela comete, por meio, né, da doença da vaca louca, por meio da encefalopatia espongiforme bovina, a gente contamina um humano, a gente chama que tem uma variante da Creutzfeldt-Jakob, tá certo? E observem aqui embaixo, onde eu representei, onde peguei uma imagem que mostra, né, esse prionzinho. Observe como ele faz, como acontece essa contaminação. Um prion, que é uma proteína que tem essa capacidade infecciosa, danosa, né? Ele chega numa proteína normal e quando ele bate nela, olha só,
representando aqui, né, gente, de uma maneira mais simples, né? Quando ele bate, ele vai contaminar essa proteína e vai tornar ela também um outro príon. E o que acontece? Esses príons, tá? Eles vão formando alguns, olha só, agregados de príons. E esses dois aqui vão bater em outras, né? E vão formando esses agregados maiores de príons, tá? E isso aqui é extremamente danoso, tá bom? Aqui em cima, isso aqui é uma estrutura, né? Mais ou menos representada de um príon, né? 3D. Então vamos falar de uma questãozinha aqui, rápido, para a gente ter uma noção, tá? A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à síndrome da rubéola congênita, que pode levar ao risco de aborto e malformações congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas houve uma grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres e, a partir de 2008, as campanhas se intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. Tá? Aí ele pergunta aqui, por que essas campanhas elas estão dando mais enfoque à vacinação de homens jovens? Ele traz alternativas. Esses homens jovens ficam mais expostos a esse vírus, transmitem o vírus a mulheres gestantes, passam a infecção diretamente para o feto, transferem imunidade às parceiras grávidas, são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres. E aí? Então, gente, eles ficam mais expostos a esse vírus? Esse vírus ele tende a cometer mais os homens? Não, né? Um vírus ele tem tropismo por determinados tecidos, mas não por sexo, né? E outra coisa, transmitem o vírus a mulheres gestantes? Pode transmitir, né? Não tem nada que impeça que ele não transmita. Então essa aqui é a alternativa correta. Mas vamos ler o resto. Passa a infecção diretamente para o feto? Não, né, gente? O feto não tem como ser afetado diretamente, né? Pelo menos não entra em contato direto com o feto. Quem vai transferir essa carga viral para o feto não é a mãe. Transfere imunidade às parceiras grávidas? Também não, né, gente? Eles não têm como transferir a imunidade deles. Eles podem fazer com que elas sejam acometidas pelo vírus, mas não transferir a imunidade deles. São mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres? Não tem, esse vírus não tem tropismo por sexo. Um vírus pode ter tropismo por tecidos, né? Mas não por determinado sexo. Alguns podem se manifestar mais em alguns sexos, tá? Como é o caso do HPV, tende a ter uma sintomatologia maior em mulheres do que em homens, mas nenhum acontece mais em um sexo do que em outro. Aqui outra questão sobre príons. Né, ele dá uma situação aqui com uma partícula de príon, fala que provém de um gene, né? Mas ele pergunta aqui embaixo, tais partículas, ou seja, as partículas de príon, se distinguem, ou seja, se diferenciam de vírus e bactérias comuns por serem desprovidas de. Ou seja, ele está querendo saber o que um príon não tem, que uma bactéria e um vírus têm, tá certo? Elas não têm vias de transmissão. Bom, eu acabei de falar que se você comer carne, você pode ser contaminado com a doença da vaca louca lá, né? Então, um príon tem uma via de transmissão, né? Organização molecular. Bom, o príon é uma proteína e a proteína tem uma organização molecular, tá certo? Ainda que menos complexo que uma célula, mas tem. Material genético próprio. Um príon tem material genético próprio? Não tem, né, gente? Um príon não tem material genético próprio, ele é apenas uma proteína. Então essa aqui é a alternativa correta, letra C, tá? Mecanismos de multiplicação. O príon tem, né, gente? Ele está perguntando que é desprovido. O príon tem capacidade de provocar doenças. Eu acabei de citar 2 exemplos aí, no homem e nos bovinos.